A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje estamos aqui num cenário um pouco diferente, né? Eu resolvi sentar aqui na mesa para a gente fazer um estudo aqui, tá? Sobre espíritos de engano. Você sabe o que são espíritos de engano? Ou espíritos familiares? Ou ainda espíritos de adivinhação? Bom, se você não sabe o que é e se você tem interesse nesse assunto, fica comigo até o final desse vídeo para a gente aprender um pouco mais sobre esse tema. Nós vamos aprender aqui o que são, vamos ver as formas de atuação dele no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Vamos ver também como que ele atua hoje em dia nas nossas vidas e como que Deus mostra, como que Deus revela isso pra gente, para que a gente saiba que a gente está sofrendo esse tipo de ataque, tá? Então eu acredito que esse vídeo aqui vai ser de grande entendimento, de grande discernimento para a tua vida e vai te abençoar conforme me abençoa, amém? Antes da gente começar esse vídeo, eu quero te convidar a clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para você ser avisado sempre que tiver vídeos novos aqui no nosso canal. Nós temos vídeos novos toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia, amém? E antes de começarmos também, quero te convidar a conhecer os meus livros. São projetos de Deus na minha vida e eu creio que o material que está aqui nesses livros vai abençoar grandemente a sua vida. Eu tenho aqui comigo que tudo que eu faço tem que ser profundo e tem que ser prático, tem que ser fácil de entender, que você possa aplicar na tua vida, no dia a dia. É assim que são os meus vídeos, é assim que são os meus livros, amém? Porque eu creio que tem que ser assim, tem que ser profundo, tem que ser simples, para qualquer um possa entender, qualquer um possa praticar, amém? Então vamos aqui para um estudo muito prático também, recheado de conteúdo profundo e profético. Para a gente começar o nosso estudo aqui, eu quero começar em 1 Reis, no capítulo 22, quando a gente está ali no reinado de Acabe. Então, te convido a você a pegar a sua Bíblia aí, abrir comigo, para você acompanhar, para você marcar aí, se você quiser pegar um papel, escrever alguma coisa, vai ser bênção. Então aqui, em 1 Reis, no capítulo 22, a gente vai ver um momento em que o profeta Micaías ele vai ser usado para Acabe e para Josafá, no período aqui que esses dois reis querem atacar Ramote de Gileade e o Senhor já havia decretado a morte de Acabe. Então o Senhor já era plano de Deus que Acabe morresse, e nesse episódio aqui a gente vê a atuação desses espíritos que foram permissão do Senhor para atuar contra a vida de Acabe. Então aqui no versículo 20, vai dizer assim, ó, que é o profeta Micaías falando, né, a profecia para Acabe, no versículo 20. Então Yahvé indagou: quem enganará Acabe, a fim de que ataque Ramote de Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente um espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahvé, o Senhor, questionou: de que modo pretende realizar isso? Ao que ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahvé, o Senhor, afirmou: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze o que deves fazer. Então, aqui a gente vê a atuação, uma das atuações desses espíritos no Antigo Testamento. E esses espíritos de engano, espíritos mentirosos, espíritos familiares, espíritos de adivinhação, são alguns dos nomes deles. E eles são, na verdade, demônios, né, que eles ficam ao nosso derredor. Como diz a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, onde vai falar que o diabo ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então,
por andar ao nosso derredor, por estar sempre ao nosso derredor, eles sabem muito sobre nós, porque eles estão perto da gente. Então, eles veem o que a gente faz, eles ouvem o que a gente diz, e eles adivinham qual vai ser o nosso próximo passo, como que a gente vai possivelmente agir diante de alguma situação. Isso porque, por conhecer a gente, por analisar o nosso comportamento, esses espíritos adivinham qual que vai ser o nosso próximo passo e tal, mas o que eles não têm é a revelação de Deus. O que eles não têm é a verdade. O que eles têm é o que eles olham, o que eles veem, o que eles ouvem, tá? E eles também, esse tipo de espírito, de demônio, ele também sabe dos planos de Deus, do nosso propósito na nossa vida, como fala no livro de Jó. Vamos abrir aqui, ó. Jó no capítulo 1, no versículo 6, também um versículo bem famoso, e vai dizer assim, ó: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e o acusador aproximou-se também junto com eles. Então, nesse versículo, a gente consegue ver que o diabo, ele também se apresenta diante de Deus, ele também vai, acredito que nas reuniões que acontecem no céu, quando o Senhor chama, quando o Senhor reúne seus anjos para falar. Nesse caso, era uma reunião acerca de Jó, e estava lá também presente o diabo. Então, por estar lá, por estar aqui, ele sabe tanto do que a gente faz, quanto do que Deus está prestes a fazer. Nesse capítulo, nesse livro de Jó, a gente vê até o diabo influenciando nesses planos, porque o diabo, ele chega e induz, né? E faz com que Deus coloque Jó numa prova, né? É claro que Deus já sabia como Jó agiria, mas a gente vê aqui Deus entregando Jó nas mãos do inimigo, falando: você pode tocar em tudo, só não toque na vida, né, de Jó. E aqui o diabo, ele teve uma participação no que aconteceu na vida de Jó, a prova que Jó entrou. Então, essas características, no geral, que eu te dei, elas são de demônios no geral, né? São de demônios no geral. Então, eles estão ao nosso derredor, como a Bíblia diz, eles estão aqui, mas também estão lá no céu, eles se apresentam, creio que de vez em quando, diante da presença de Deus. Então, essas são características gerais, mas cada demônio, ele tem, digamos assim, que a sua especialidade. Cada demônio, ele atua de um jeito, de uma maneira diferente, uma área específica. Então, temos demônios hoje em dia que atuam, por exemplo, na vida sentimental, tem demônios específicos que atuam na saúde, e tem os espíritos de engano, ou diversos nomes que já falamos aqui para ele. E o objetivo desse tipo de demônio é justamente de tentar enganar, de tentar causar confusão, para fazer a pessoa ficar perdida, né? A pessoa se perder do caminho de Deus, não entender a palavra de Deus para ela, a direção do Senhor para a vida da pessoa. Então, a especialidade, o objetivo desse tipo de demônio é justamente esse, de tentar fazer confundir, tá? E vamos ver aqui outros exemplos também, né, desse tipo de demônio atuando aqui no Antigo Testamento. O primeiro é esse que a gente comentou já no início do vídeo, quando esses espíritos entram em aproximadamente 400 profetas do rei. E todos eles começaram a profetizar: sim, rei, vai e ataque, você será vitorioso na sua batalha. E todos os profetas, unanimamente, eles estavam profetizando a mesma coisa. Já o profeta Micaías, ele teve uma visão e ele viu que Deus, na verdade, ele estava planejando como que ele ia acabar com Acabe. E esse espírito, e Deus revela para o profeta Micaías que esses espíritos entram em aproximadamente 400 profetas e fazem eles profetizarem mentiras, tá? Então, aqui um outro exemplo a gente tem no livro de 1 Samuel,
no finalzinho dele, no capítulo 28. Aqui agora a gente está falando de Saul. Então, nesse versículo aqui em específico, a gente vai estar falando de quando Saul consulta uma médium, tá? Então, nesse período aqui, Deus já não estava querendo mais falar com Saul, devido a tanto pecado e tanta iniquidade que Saul já havia praticando. Então, Saul queria muito buscar a Deus para ouvir a palavra dele naquele momento, mas Deus já não estava mais respondendo Saul. Como diz aqui no versículo 6 do capítulo 28, que buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por meio de Urim, nem mesmo mediante os profetas. Então, aqui a partir do versículo 7, a gente vai ver Saul procurando então uma médium. Então a gente vê aqui que nesse período da história, médiums, adivinhadores, feiticeiros, eles não poderiam habitar juntamente do povo de Deus. Então existia uma lei que mandava matar todos eles. Entretanto, essa médium aqui, ela vivia escondida, né? Porque o próprio Saul mesmo mandara matar todos eles, mas essa conseguiu sobreviver. E agora, nesse momento em específico, Saul vai consultá-la para ver se ouve a voz de Deus, né? E aí, a gente tem aqui a partir do versículo 7, Saul procurando uma médium, e a gente vê Saul aqui falando com, entre aspas, Samuel. Então, aqui no versículo 11 diz: questionou-lhe a mulher: pois bem, a quem desejas que eu faça subir? E ele lhe rogou: faz-me subir Samuel. Então, assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou Saul: por que tu me enganastes? Tu és Saul. Em seguida o rei acalmou, afirmando: não temas, revela-me o que está vendo. Então a mulher explicou-lhe: observo Elohim, um ser divino que sobe da terra. Então Saul quis saber mais, ele indagou: qual a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou: é como um homem idoso, vestindo um manto e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel, ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto no chão. Então a gente vê aqui a médium, ela está tendo uma visão, né? E sim, visão também tem, não é só quem serve a Deus que pode ter visões, né? Aí não estamos falando aqui da veracidade dessa visão, se é verdadeira, se não, mas o fato é de que o demônio, o diabo, ele também dá visão, né? E ela está tendo aqui uma visão, só que a fonte é maligna, não é uma fonte divina. E ela vê, entre aspas, Samuel. Por que entre aspas? Porque a gente sabe que Samuel, aqui nesse ponto, ele já era morto. E a gente sabe que quando alguém morre, já também não há mais comunicação entre o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Quando uma pessoa morre, não existe mais comunicação entre os mortos e os vivos. E uma das maneiras que a gente pode comprovar isso na Bíblia também é quando Jesus está relatando para a gente sobre o rico e o Lázaro. Então, aquele episódio, né, esse capítulo, esse versículo, ele mostra para a gente que também não há comunicação entre o mundo dos vivos e os mortos. Então, mas a mulher disse que subiu Samuel ali, né? Isso porque os espíritos de engano, que foi justamente o que apareceu para essa mulher ali, né? Os espíritos de engano, eles, como a Bíblia diz, eles estão ao nosso derredor. Então, eles têm a capacidade de se passar por pessoas que já morreram, eles têm a capacidade de imitar as vozes dessa pessoa, sua maneira de agir, né? E na mulher, ela estava vendo um homem idoso. Ela disse que estava subindo um homem idoso. Mas essa mulher, ela não disse está subindo Samuel, por exemplo. Mas Saul deduziu que era Samuel pela descrição que ela estava dando, né? Mas esse espírito, ele estava se fazendo de alguém que já morreu, para justamente fazer o quê? Enganar Saul, né? E como a gente pode ver aqui, se a gente continuar na leitura do versículo também,
a gente sabe que o que provém de Deus, que é de fonte divina, isso acontece. Tanto é que no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio, o Senhor vai falar que é assim que vocês saberão que é um profeta que falou no meio de vós. Se a sua palavra se cumprir, em outras palavras, uma fonte divina. Se não se cumprir, ele profetizou de si mesmo, ou ele profetizou mentira, né? Ou de uma fonte até mesmo maligna. Então, a palavra do Senhor, ela se cumpre na sua íntegra. Tudo que o Senhor fala se cumpre. E se a gente for seguir nesse capítulo aqui, a gente vai ver que aqui, ó, no versículo 19, vai dizer assim, ó, entre aspas, o Samuel falando, né, que é o espírito de engano, e amanhã tu e teus filhos estareis aqui comigo, e o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Então, esse espírito estava falando ali para Saul de que amanhã eles estariam lá com Samuel, ou seja, mortos, porque Samuel já estava morto, né? E uma coisa interessante é que primeiro esse espírito tentou, você vê como é que é a atuação, que a gente deve ficar atento, né? Ele tentou enganar Saul, fazendo o quê? Repreendendo Saul. Então, ele vai dizer assim, ó, o espírito de engano falando para Saul: e Deus se afastou da minha pessoa. Não, isso aqui é Saul falando. Então Samuel disse: por que me indagas sobre isso, se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? O Senhor te fez como havia revelado por meu intermédio. Pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e entregou a Davi, o teu próximo. O que esse espírito aqui estava falando é verdade. Isso aqui, então, se você pega e ouve só essa parte, você vai falar, está falando a verdade. Pode ser de Deus, a fonte divina, porque, de fato, o Senhor tinha se afastado dele, de fato, o Senhor tinha se tornado inimigo, e, de fato, o Senhor rasgou o reino da mão de Saul e entregou a Davi. Só que aqui a gente vê o espírito errando, falando que amanhã ele estará morto, né? E se a gente for seguir a leitura, a gente vai ver que se passou alguns dias, né? Não foi exatamente no dia seguinte, se passou outros dias, né? Que Saul morreu, então não foi exatamente conforme o, entre aspas, Samuel falou. Então, a palavra do Senhor, ela se cumpre na íntegra, não tem erro, o Senhor não fala uma coisa e depois acontece de outro jeito, não, é o Senhor mesmo. O que o Senhor fala se cumpre. E a gente vai ver também um exemplo do Novo Testamento, dessa mesma maneira, como esse espírito aqui agiu com Saul. Agora, em Atos, no capítulo 16, no versículo 16 também, a gente vai ver um episódio com Paulo. Ó, Atos 16, a gente vai ver um episódio com Paulo. Vai acontecer, ó. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros, ou seja, adivinhação. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então, olha só que interessante. Era uma jovem que estava possessa de um espírito de adivinhação, só que ela falou a verdade. Por quê? Porque é mais uma artimanha desse espírito ele chegar ali e falar algo que é verdadeiro, para que você possa acreditar nele, que você possa ver, poxa, isso aqui que ele falou é verdade, então pode ser Deus. Então, de fato, esses homens que ela estava vendo eram servos de Deus e anunciavam o caminho da salvação, né? Só que a gente for ler aqui o restante do capítulo, Paulo ele teve discernimento de espíritos, Deus revelou isso para ele e ele chegou e expulsou o demônio dessa menina, tá? E porque ela não era profeta, ela estava possessa por um espírito de adivinhação. E a gente também consegue aqui
ver, né, tanto aqui nesse episódio quanto lá atrás no da Medium, que o objetivo ou o que visa, né, uma profecia, uma revelação, é diferente do objetivo que visa uma adivinhação, porque a gente vê que a adivinhação, ela visa o lucro. Então essa menina aqui, ela era praticamente uma escrava que adivinhava e dava dinheiro para os seus senhores. E lá atrás, a médium aqui, que a gente viu de Saul, a médium, ela cobrava dinheiro para fazer suas consultas, cobrava dinheiro para fazer uma sessão daquela lá, onde que ela fez, entre aspas, subiu Samuel, né? E a adivinhação, ela visa lucro, ou seja, pessoas cobram por isso. Já as revelações de Deus, a palavra de Deus mesmo, a revelação, ela visa, como está escrita em 1 Coríntios, no capítulo 14, que é consolar, exortar ou edificar. Então, esses são os objetivos da profecia, da revelação de Deus. Ou elas vêm para consolar a gente de algo que a gente possa estar passando, exortar Deus nos corrigindo, ou edificar. Então, algo que é uma palavra do Senhor que vem para edificar a gente. Nunca ela vai visar lucro, nunca uma palavra de Deus ela vai ser mediante a um pagamento. Se você me paga, eu profetizo para você. E aí não é Deus, meus irmãos. Aí é espírito de adivinhação, espírito de engano, qualquer outra coisa. Amém? E esse também é um espírito, irmãos, que atua muito, muito, muito em profetas e contra profetas. Então vamos dizer que uma pessoa tem um chamado de ser profeta. Ela é profeta, ela profetiza. Então, quando essa pessoa ela abrir brechas através do pecado, pode ser que esses espíritos venham e se apoderem dessa pessoa e usem essa pessoa por conta de brecha. Então, você pode ver muitas vezes um profeta que é usado por Deus e o que ele profetiza realmente acontece, uma vez ou outra sendo usado por um espírito de engano e profetizando a mentira, porque esse tipo de espírito ele age muito em profeta, né? Profeta, claro, que está com brecha aberta, que não está, que cometeu algum pecado, não confessou seu pecado, também atua muito contra profetas. Então, se uma pessoa ela tem um chamado de profeta, pode ter certeza que esse é um espírito que vai se levantar com toda certeza contra essa pessoa, porque o objetivo desse espírito é justamente de confundir, justamente de trazer confusão, de fazer com que essa pessoa ela se perca, ela não entenda, não consiga discernir, tá? E ela assim se perca no seu caminho, não consiga seguir em frente. Então, eu quero até aqui relatar uma experiência, né? Uma das várias que já vivi. Teve inclusive uma época da minha vida que eu fui extremamente atacado por espíritos de engano. Então foi uma época que eu vou falar aqui também, né? Que esses espíritos, eles atuam da mesma forma que Deus, sabe? Porque o diabo, ele copia muito as coisas do Senhor. E esses espíritos, eles podem dar visão a uma pessoa. Então, você está aí, por exemplo, eu estou aqui, tive uma visão, falar, aí eu chego, vou contar a visão. Só que, porém, essa visão pode não ter sido de Deus. Então, esse espírito, ele dá visão às pessoas também. Ele dá sonhos. Então, você pode ter um sonho que não é de Deus, é um sonho que vem de fonte maligna para tentar justamente te enganar. Ele pode, inclusive, falar ao teu coração, como você às vezes sente Deus falar com você, alguma coisa no teu coração, te dar algum versículo. Eu tenho, irmãos, uma experiência de quando eu fui extremamente atacado por esses espíritos, em que eu estava tendo visões, e eu sabia que eu não podia confiar nas visões que eu estava tendo. Me vinham palavras, eu ouvia Deus, entre aspas, falar comigo, e eu abria a palavra, o versículo que eu ouvia, e era o espírito de engano na mesma hora. Eu tinha sonhos, sabe?
E esse foi um período muito difícil, porque eu sabia que eu não podia confiar em nada que eu ouvia, nada que eu sonhava, nem mesmo os versículos que eu acreditava que era Deus me dando, eu não podia confiar, porque era a atuação desses espíritos. E como que eu sabia que era? Primeiro, por conta de discernimento de Deus que tinha me dado, mas segundo, porque estava me dando, tudo se resumia em me dar uma direção diferente da direção que Deus estava me dando. Então, eu ouvia um versículo como ao meu coração falando, e eu abria, era justamente a direção oposta do que Deus tinha mandado eu seguir. Eu sonhava, eu tinha visões que não eram de Deus, e foi muito ruim essa época, mas também Deus me mostrou nessa época o poder que esses espíritos têm, e que se a gente não vigiar, não tiver discernimento, a gente acaba se perdendo, ficando confuso. Eu já tive experiências, irmãos, de estar num culto onde uma profeta está sendo usada para todo mundo, falando coisas no íntimo, no profundo, de fazer pessoas chorarem. E quando ia entregar para mim, irmãos, entregava tudo o contrário do que era de Deus para mim, falando de direções contrárias, de coisas que não iam acontecer. Tanto é que eu recebi até data e não aconteceu, sabe? E logo quando ela terminou de entregar, eu já sabia, não foi de Deus. E assim, a pessoa tinha acabado de ser usada por Deus para várias pessoas, mas quando chegou na minha vez, não foi usada por Deus, foi usada por espíritos de engano, né? E aí, não sei da vida, né, dessa pessoa, mas com certeza ali deveria ter uma brecha aberta ou algo que não estava bem resolvido, mas ela foi tomada ali por espíritos de engano e profetizou mentira para mim, coisas que não aconteceram. Não eram coisas ruins, eram coisas boas, coisas que eu queria sim que acontecesse, mas eu sabia que não era o que Deus tinha para mim. Tanto é que, não sei se foi no dia seguinte ou pouco tempo depois, eu tive um sonho, e nesse sonho Deus estava me mostrando que tudo que ela me entregou não foi de Deus, não era de Deus para mim, não foi Ele que falou. Então, esse é um espírito que atua muito em profetas e contra profetas, amém? E como, para a gente terminar aqui esse estudo, né, acredito que já ficou grande, eu quero falar um pouco também de como que Deus revela para a gente que a gente está sendo atacado por esse tipo de espírito, como que Deus mostra para a gente. Uma dessas formas é através dos sonhos, e Deus mostra para a gente que tem um espírito de engano nos rondando, nos atacando, quando a gente começa a sonhar com alguém que já morreu, seja alguém da sua família, alguém próximo, assim. Quando a gente começa a sonhar com alguém que já morreu, e no sonho essa pessoa ela começa a falar com você, então você tem um diálogo lá com alguém que já morreu, né? Isso daí são espíritos de engano, irmãos, porque como a gente viu, a gente sabe que não há comunicação, e eu creio que existem sim sonhos que podem representar somente a saudade, tá? A saudade que você tem de alguém que já morreu, mas não estou falando desse tipo de sonho, estou falando de sonhos que têm um significado, sonhos proféticos, sonhos de revelação, sonhos de Deus. E nesses tipos de sonhos de revelação de Deus, a gente costuma sonhar com alguém que já morreu. Então, essa pessoa aparece para você no sonho e está interagindo com você, está conversando com você normalmente. Então, essa é uma das formas que Deus revela esse tipo de espírito, mas eu quero te incentivar a buscar o discernimento, tanto o discernimento espiritual, que não é um dom, esse você pode pedir a Deus, quanto o discernimento de espíritos, que é um dom, né? Um dos dons que fala em 1 Coríntios, capítulo 12, porque, irmãos, ter esse dom é crucial para os dias que estamos vivendo e para os dias que vamos viver, porque a Bíblia mesmo fala que o anticristo, né, naquele período lá, ele tentará enganar até mesmo os que são de Deus. Então, se a gente não tiver discernimento, a gente não conseguir discernir o que é Deus, o que não é, a gente está mal, irmãos, porque a gente vai ser facilmente enganados.
Então eu quero te incentivar também com esse vídeo a você buscar o discernimento de Deus, buscar o discernimento espiritual. Isso é uma coisa que eu oro todo dia, pedindo a Deus discernimento. E se você não tiver ainda, o dom do discernimento de espíritos, amém? Porque são extremamente importantes para a gente. Mas irmãos, esse foi o nosso estudo aqui. Falei um pouco sobre o que são os espíritos de engano e formas de atuação deles no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e um pouco das minhas experiências de como que ele atua hoje em dia, tá? No nosso dia a dia aí. Então, se você foi abençoado com esse vídeo, eu quero te pedir, né, para você deixar o seu gostei, para você se inscrever no canal, que a gente tá sempre postando vídeos novos aqui toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia. E não se esqueça de deixar um comentário, tá? Comenta aí que você assistiu até o final e eu vou saber, eu vou dar um gostei no seu comentário. E é isso, tá? Eu te agradeço em nome de Jesus e que Deus te abençoe. Até a próxima.